Amadas irmãs, amados irmãos, povo de Deus congregado aqui neste dia de festa, iluminando pela força da fé este caminho desafiador que temos percorrido, em razão da pandemia, mas de outros descompassos, muita saúde e muita paz, desejando que esse momento seja restaurador para todos nós, iluminados pela palavra santa de Deus, pela esperança do sim destes jovens e pelo convite que vem a todos nós de proclamarmos a palavra santa de Deus como igreja no coração do mundo, a caminho do reino definitivo. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma reverência aos nossos enfermos, nos hospitais, nas casas, especialmente aqueles que nos acompanham pela TV da Padroeira de Minas. Uma reverência orante e um compromisso, como nos convida o Papa Francisco na sua mensagem para este Dia Mundial do Enfermo. Precisamos ser solidários, próximos e hospitaleiros com estes que sofrem, nesta busca desafiadora de nós todos pela saúde, esse dom precioso que dele precisamos sempre mais para vivermos com alegria e, sobretudo, para servirmos com amor. Aos enfermos, nossa reverência e nossas preces. Quero registrar de modo muito especial a presença dos irmãos bispos e sacerdotes, diáconos, aqui presentes, trazendo com o amado povo de Deus de nossas comunidades, juntamente com religiosas e religiosos, o caminho missionário de nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte, neste dia em que celebramos os seus 101 anos de história missionária, e daqui queremos convidar a todos para o ano pastoral de 2022, um gesto significativo pela grandeza de estarmos aqui juntos orando e escutando a palavra santa de Deus. E daqui da Igreja Mãe, Catedral Cristo Rei em construção, irradiarmos até cada uma das nossas 5 queridas regiões episcopais. Assim, realçando e firmando o nosso compromisso de levar adiante a tarefa missionária de proclamar a palavra e colocar em prática, sobretudo pela proximidade e pela força do amor, o que nos é designado neste projeto de evangelização. A alegria de acolher a cada um desses 7 rapazes, jovens, seminaristas do nosso quase centenário Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, para essa ordenação diaconal a caminho da ordenação presbiteral, acolhendo de modo muito especial todos os seus pais e familiares e todos aqueles que vieram das suas comunidades de origem, de modo especial também das comunidades por onde passaram e estão servindo com alegria. Eu quero fazer uma reverência muito especial à mamãe do Teles, saindo do hospital, ainda não conseguiu chegar. Então quero fazer uma reverência especial a ela, reverenciando a todas as mães dos nossos 7 candidatos ao diaconato nesta ordenação. Amados e amadas de Deus, 11 de fevereiro, 101 anos de história de nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte. Quero de modo especial, embora coloquemos o nosso olhar no dia 22 de abril, quando 100 anos se completarão da chegada e início da missão de Dom Antônio dos Santos Cabral aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, quero voltar o olhar para o caminho que percorremos, rico, bonito, com simplicidade, cada um no seu lugar, do seu lugar, fazendo aquilo que reverenciou a memória,
revisitou heranças importantes da nossa igreja e assim fez crescer em nós o sentido importante e bonito de pertença. Nós somos a Igreja de Jesus, congregada aqui na amada Arquidiocese de Belo Horizonte, em comunhão com a Igreja Universal, com o Papa Francisco e com todos os irmãos bispos, servidores em tantos lugares do mundo, conscientes da grandeza e do desafio enorme da tarefa que é anunciar o Evangelho. E, sobretudo, sendo uma igreja em saída, sermos uma igreja missionária, hospitaleira e próxima dos enfermos, dos pobres e dos sofredores. Pedindo de nós mais trabalho, mais coragem de trabalhar, mais disposição missionária, saindo de todo tipo de zona de conforto e conscientes do quanto tem muita gente precisando da nossa palavra e da nossa presença, pedindo a graça de Deus de sermos incansáveis, porque é preciso, sobretudo nesta hora difícil. Não podemos fazer pouco, não podemos fazer apenas aquilo que está na comodidade do nosso fazer, precisamos de mais. Firmados, portanto, nesta consciência de pertença a esta igreja, dando graças a Deus por sua história, revisitando heranças importantes, nós queremos, com a abertura do ano pastoral aqui na Catedral Cristo Rei, reavivar no coração de cada um de nós que é preciso mais missionariedade nossa, que é preciso assumir as urgências deste tempo, quando a nossa igreja está desafiada a ajudar na proclamação da palavra de Deus a abrir um novo caminho. Por isso, bem no início deste ano pastoral, nesta comunhão que aqui juntos vivenciamos, trazendo as nossas regiões episcopais, precedendo o lançamento do ano pastoral que será feito também em cada região episcopal, eu quero tomar deste capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, o versículo importante e bonito que diz: a palavra de Deus se espalhava, crescia o número dos discípulos e se multiplicava consideravelmente em Jerusalém. Também um grande grupo de sacerdotes aderia à fé. A palavra de Deus crescia. A palavra de Deus crescia. Emoldure, portanto, a nossa compreensão a partir de nossa rede de comunidades, o quanto é importante, com a força da palavra, luz para nosso caminho e lâmpada luzente para nossos pés, tocarmos corações, mentes, abrir novos caminhos, compreender a força bonita do amor de Deus. Quando o evangelista Lucas, escrevendo os Atos dos Apóstolos, diz que a palavra de Deus crescia, referia-se exatamente a um anúncio com força de transformação, tocando mentes e corações, criando uma experiência de encantamento por Ele, Cristo, Senhor de nossa vida. Lembremos-nos, por exemplo, quando no capítulo 2 destes mesmos Atos dos Apóstolos, depois de Pedro fazer um belíssimo discurso querigmático, falando exatamente da beleza deste Senhor Jesus de nossa vida, todos tocados no fundo do coração perguntavam uns aos outros: irmãos, e nós, o que devemos fazer? A palavra de Deus não cresce pela força e pela multiplicação de discursos. A palavra de Deus não cresce simplesmente porque as palavras são pronunciadas de qualquer modo, particularmente pedindo de nós esse exato cuidado por tudo aquilo que nós temos visto e ouvido, particularmente pelas facilidades tecnológicas do nosso tempo. A palavra de Deus crescia. Essa é a nossa tarefa.
fazer crescer a palavra de Deus. E aqui quero de modo especial lembrar que essa palavra de Deus, através da palavra que pronunciamos, da presença nossa e do serviço que prestamos, para de fato crescer mais do que aquilo que a gente diz, ainda que seja com lucidez e com força de conscientização, a palavra de Deus cresce quando fazemos uma experiência profundamente mística. Por isso compreendemos, irmãos e irmãs, o significado importante e bonito deste chamado que é feito aos discípulos. Um detalhe muito importante, que não é apenas uma informação qualquer. O Senhor subiu o monte e chamou a si aqueles que Ele quis. Ao dizer o evangelista que o Senhor subiu o monte, é exatamente para nos lembrar que o chamado não é a experiência de um número de nomes pronunciado, como aqui foram pronunciados já várias vezes o nome desses jovens. É muito mais. Trata-se de participar de uma experiência mística. Sem essa experiência mística, a igreja perde a sua força. Não dá conta de ajudar o mundo a se consertar e talvez usará de artifícios e modos que são menos fortes ou que não têm a propriedade de quem vive a mística que faz nascer a profecia. Chamou a si do alto do monte, chamou para se participar de uma experiência profunda de intimidade. E este é o nosso desafio. Porque não basta ocupar um lugar, não basta ter uma função, não basta fazer aquilo que as nossas aptidões nos permitem fazer e que temos a obrigação de fazer porque as nossas aptidões são dons de Deus a serviço dos outros. É importante uma experiência mística cultivada como igreja. E aí a tarefa sacerdotal é determinante. Não é apenas um ofício, não é tão simplesmente um fazer, mas é uma presença que seduz corações para uma experiência bonita de intimidade. Ao chamar a si, o Senhor lembra, não está dando simplesmente um ofício, mas está chamando a participar de uma experiência profunda de intimidade. Aquela intimidade que muda corações, aquela intimidade que traz sabedoria, que faz deste Pedro chamado muitas vezes covarde, como não teve coragem de dar testemunho do seu Senhor diante daquela mulher que a ele indagou qualquer coisa, ou daquele Pedro que temendo o sacrifício chama o seu Senhor e lhe repreende, e dele escuta: para trás, Satanás. Sem uma experiência profundamente mística, poderemos ajudar o mundo com a nossa inteligência, poderemos ajudar o mundo com a nossa capacidade de articulações, e precisamos ajudar de verdade. Mas quando o Senhor chama a si a nós, a todos os seus discípulos, constituindo a sua igreja, na alegria bonita da diversidade, da participação de todos, é para que nós possamos ungir o mundo com uma experiência de intimidade. E só com a força desta intimidade, irmãos e irmãs, é que a palavra de Deus pode crescer. Não vai crescer pela minha inteligência, não vai crescer simplesmente por meus discursos, vai crescer pela força do testemunho. Por isso, 3 pilares importantes nos são trazidos como referência aqui nos Atos dos Apóstolos, nesta escolha de 7 a serviço daqueles que precisavam. O primeiro pilar importante é o cuidado. A igreja tem que cuidar da vida, tem que cuidar da casa comum, tem que cuidar do outro, tem que cuidar dos que sofrem, tem que cuidar dos pobres.
E não podemos um só dia passar sem nos afligir e dar respostas novas com todos esses cuidados. É preciso cuidar. A igreja está no coração do mundo para cuidar, para ser cuidadora da humanidade, da casa comum, cuidadora para ajudar o mundo a ser um mundo melhor. Sem esta convicção, portanto, não basta fazer algumas coisas, é preciso fazer muito e muito mais para ajudarmos cuidando, criar esse sentido importante e bonito de que a vida é dom precioso de Deus em todas as suas etapas. A palavra de Deus cresce pela força da pregação. A pregação colocando a centralidade da palavra de Deus como luz que se acende e que ilumina. Sobretudo pensando o quanto todos nós estamos precisados de nova compreensão, inclusive de sermos resgatados daquilo que muitas vezes desfigura a nossa humanidade e superar tudo aquilo que lamentavelmente tem sido tão comum na sociedade contemporânea brasileira, de polarizações, de agressividade. Chamados que somos de pregar uma palavra que diz a verdade, mas que congrega em torno de uma verdade maior, Cristo, convencendo de vida. Cuidado, pregação e oração. Os apóstolos escolheram aqueles 7 diáconos para serem especialistas no cuidado, não para que eles fossem dispensados desta tarefa importante e primordial, mas para cuidarem também de modo especial da oração. Não da oração que se multiplica, na qual se multiplicam as palavras, mas a oração que nos faz capazes de viver uma experiência profunda de intimidade. Amados e amadas de Deus, ao começar o ano pastoral, a nossa igreja precisa de cada bispo, de cada sacerdote, diácono, religioso, religiosa, evangelizador, ministro e cada membro do povo de Deus e de cada família, vivendo essa experiência bonita de se deixar iluminar pela palavra, crescendo na consciência importante e iluminadora de que o Senhor nos chama e lançando o olhar sobre o nosso mundo, reconheçamos as urgências, o quanto nós precisamos ser qualificados, o quanto nós precisamos dar de novas respostas. Queridos jovens, vocês vieram para dizer esse sim. A grandeza deste mistério e o alcance dessa tarefa, certamente olhando a nossa condição meramente humana, limitada, pode nos meter medo, inclusive pode nos fazer desistir, inclusive pode nos fazer cair nas mediocridades. Mas há um caminho que nos renova, se nós cultivarmos, é o que convido a vocês a viverem permanentemente, no sobe e desce da vida, nos seus altos e baixos, cultivando esta experiência profunda de intimidade, para que vocês, juntamente com toda a igreja, façam crescer a beleza importante e bonita da palavra de Deus, e nós possamos ver um novo tempo se abrir. Termino, queridos jovens, especialmente dizendo a vocês, mas valendo para mim e para todos nós, como diz São Clemente de Alexandria, quem é discípulo de Jesus tem que ser digno do reino e tem que prezar o reino de Deus. Portanto, esse é o nosso desafio. Nós somos homens e mulheres anunciadores do reino de Deus a caminho dele, definitivamente. Façam parte deste corpo, como servidores, diáconos e amanhã sacerdotes, juntamente com o amado povo de Deus, para que nós possamos ver crescer a palavra de Deus e tanta gente que precisa dar a sua adesão à fé no seguimento de Cristo Jesus. A tarefa é grande, o ofício é exigente, mas vale a pena viver essa experiência
na condição de pai, de mãe, de esposo, de esposa, de evangelizador, de ministro, de cidadão e cidadã, de consagrados e consagradas, bispo, sacerdote e diácono. Porque a hora exige, é hora de fazer crescer a palavra de Deus. Que seja este caminho bonito, fecundo, que nós começamos a percorrer na alegria de celebrarmos hoje estes 101 anos da nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte. Aproximem-se para esse compromisso, com confiança, corajosamente, e abrindo-se hoje de modo especial, mas a cada dia, como é tarefa nossa, a ação da graça de Deus, para que ela realize em nós a força do amor, para que possamos proclamar a palavra e ajudar o mundo a se abrir ao amor de Deus. Amém.